MEP para conseguir ter essas experiências e, junto com o coaching, ter uma melhor orientação na minha carreira. Certo. Você já prestou atenção na própria organização do MEP antes de fazer a sua escolha, Sim, é isso? Sim. Isso... Para buscar justamente o meu diferencial no final. Porque, como a gente sabe, tem muitos profissionais hoje, enfim, e você tem que se destacar de alguma forma para conseguir uma colocação melhor no mercado de trabalho. Sem dúvida. Mas, de qualquer forma, esses profissionais, esses alunos, futuros profissionais que procuram e têm um cuidado maior em fazer essa procura e a escolha pelo curso superior, também precisam estar preparados, né? Precisam ter uma visão do todo, uma visão maior, que infelizmente não é o caso de tantos que nós temos, não é? Bem, mas nós vamos deixar a primeira questão norteadora e essas questões que nós estamos levantando aqui no fechamento desse primeiro bloco, nós podemos discorrer sobre as mesmas ao longo do segundo e terceiro bloco. Bem, então as experiências no exterior em que essa turma de alunos graduada, formada pelo MEC, tem a possibilidade de fazer, bem como as estratégias que o professor Tarlen estavam colocando, de coaching, mentoring, em que contribuem e acrescentam na formação desses profissionais. Evidentemente que os nossos convidados já começaram a trilhar caminhos para que nós possamos ir refletindo sobre tudo isso. Mas agora, ao longo do segundo bloco, eles vão se aprofundar e vão contar para nós como fica a formação desse profissional, então, a partir daí. Fique conosco, já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que está abordando a área de negócios. Então, o nosso tema é a formação do profissional em administração. Ao longo do primeiro bloco, os nossos convidados trouxeram para nós uma outra proposta na formação de administração, que é o MEP da FI. Os nossos professores também que atuam no MEP colocaram para nós, fizeram uma abordagem geral de que se busca exatamente na formação desses novos profissionais, os seus pilares de formação. Mas, de qualquer forma, os nossos convidados vão continuar abordando mais sobre esse tema e sobre essas especificidades, esses detalhes ao longo desse segundo e terceiro bloco. Mário, ao finalzinho do primeiro bloco, você estava nos contando o porquê você escolheu exatamente o MEP e não o curso de administração, que tem uma carga horária, uma grade curricular, digamos, mais tradicional, mas você optou pelo MEP porque você viu ali alguns diferenciais. Isso. Então, eu quero perguntar o seguinte para você agora. Isto o levou, facilitou para que você já definisse a sua escolha? Hoje você está no setor de construção civil, isso. Certo? Como foi essa sua escolha? Bem, eu escolhi, como eu comentei com você, o diferencial do MEP, vendo que ele dá o estágio no começo da faculdade, você não tem uma bagagem suficiente, no meu ver, que você possa aproveitar de melhor maneira essa experiência. Então, buscando isso, os estudos em período integral e mais aprofundado, que o MEP também ele proporciona, e no final, no quarto ano, você tem a oportunidade de fazer o estágio, que foi o meu caso. Então, eu queria fazer um estágio, enfim, entrei numa multinacional, trabalhei por 10 meses e, junto com a assessoria do coaching, que a gente teve, as reflexões que o coaching traz para nós, como alunos, eu acabei optando para empreender, que esse seria vamos supor, a melhor opção para a minha carreira. Então, o MEP ele ajudou com o coaching a trilhar essa carreira. Se eu não tivesse tido essas experiências, provavelmente eu não teria não estaria no segmento que eu estou hoje na minha carreira. Certo. Contribuiu então no fato para que você desenvolvesse o empreendedorismo dentro dessa área de atuação, é isso? Isso. O MEP ele tem
como essência dele, no meu ver, é a inovação. E isso, os professores no MEP, eles incentivam muito a inovação, seja na carreira corporativa ou seja no empreendedorismo. Então, buscando isso, eu fui atrás, corri e junto nessa empreitada que a gente está, eu abri com 2 sócios a empresa, e 2 sócios são alunos, são colegas meus de classe. Então, certo. como a gente pode ver, é um curso que ele proporciona, ele incentiva, desde o início você tem a parte de empreendedorismo. Enfim, conheço outras pessoas de anos mais novos que eu também estão nessa área. Então, é um curso que ele incentiva o empreendedorismo, incentiva a pensar diferente. Certo. Taylan, no primeiro bloco você citou que os grupos, depois de uma vivência, porque as experiências, as vivências são compartilhadas. Sim. Então, é como se fossem fazer uma análise, ou então buscar uma solução em grupo. Mas o grupo também tem alguns conflitos. Já o Mário estava dizendo para nós que justamente agora no setor, na empresa onde que ele está atuando, ele buscou a parceria de 2 colegas do curso. Então, não são só os conflitos, mas também são as afinidades que são possíveis de serem encontradas nessas experiências. Exatamente. O que a gente ajuda eles a fazer, na verdade, Regina, é a desenvolver esse tipo de habilidade. Então, assim, o conflito vai acontecer. Esse tipo de coisa que a gente tem que lidar no dia a dia sempre vai acontecer. E o que a gente quer que os nossos profissionais saiam do MEP? Como lidar com esse tipo de coisa e como você transformar esses conflitos ou às vezes dificuldades que você tem em coisas positivas, né? Então, assim, por exemplo, até a pergunta que você colocou, né? Então, que diferença que isso faz para a carreira do aluno? No caso da administração, e se alguém está assistindo e estuda administração sabe o que eu estou falando, o conhecimento específico, ele acaba não sendo tão aplicável geralmente. São muitas áreas. Se você acaba indo para uma área muito específica, você não usa 95% do conteúdo específico que você viu na faculdade. E muitas vezes cada empresa faz de um jeito. Então, por exemplo, eu tive uma aula de fluxo de caixa. Mas a empresa A faz de um jeito, a empresa B faz de um jeito, a empresa C usa outro sistema. Então, na prática, quando você chega lá, você não faz igual você viu na faculdade. E às vezes o conhecimento não é tão aplicável. O que sim é aplicável? O que um profissional de administração precisa mais do que conhecimento específico? São habilidades e competências que fazem diferença em qualquer lugar. Por exemplo, como o Mário falou, criatividade. A sua habilidade de pensar diferente, de criar novas ideias. Isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida ao longo de 4 anos num curso, né? Competências interpessoais são coisas que a gente também bate e por isso que a gente utiliza inclusive as atividades em grupo para que eles desenvolvam essas competências pessoais. Capacidade analítica, como é que eu tomo uma decisão? Qual que é o processo de tomar a decisão, tanto individual como em grupo? Como é que eu desenvolvo isso? Porque esse é o tipo de coisa que o aluno vai utilizar em qualquer área de atuação que ele acabar caindo, né? Inclusive na administração existe muito uma linha que diz assim, né? Mesmo a era do conhecimento já acabou. Porque quem tem mais conhecimento hoje em dia já acaba não fazendo tanta diferença assim. Por quê? Porque tudo está mais rápido. A informação está mais rápida, a internet já está aí. Então você ter informação, você ser o possessor da informação, já não faz muita diferença mais. O que faz diferença é como é que eu processo isso. Que tipo de competência eu tenho, como é que eu lido com as pessoas, como é que eu lido com o mundo, como é que eu me adapto às mudanças que ocorrem. Isso sim é que faz a diferença no profissional de administração. E é isso que a gente tenta fazer no MEP através das experiências e fazendo eles refletirem nessas experiências. Conta bastante então, Rafael, justamente essa internacionalização, que é um dos eixos principais, né? Um dos pilares do MEP. Você estava me contando também, antes de nós começarmos o programa, que os alunos, o próprio grupo de alunos que acaba definindo em conjunto, né, com os professores, com os orientadores, quais são os países que eles visitarão a cada ano ou a partir do 2º ano? A partir do 2º ano. E quais são as universidades também? Conta para nós, então, a turma do Mário, por exemplo. Para onde foi e quais foram para empresas ou então foram para universidades desses países e o que exatamente eles desenvolviam lá? Certo. Bom, Regina, o que nós temos, nós não poderíamos dizer que a internacionalização nesse ponto faz mais diferença do que as experiências em administração. Eu diria que elas são tão importantes quanto estas, né? Mas são equivalentes. Fundamentalmente. E o que nós poderíamos inclusive dizer, até pelas questões que o Taylan levantou, é que estas experiências de administração, elas são o eixo central do processo decisório, no caso do Mário ou de qualquer aluno do MEP, ao final da sua carreira.
né? Porque no MEP a gente até brinca, né, Taylan, dizendo de que, bom, então eu quero fazer um bom curso para eu poder conseguir uma boa colocação no mercado, né? Isso está errado. Né? A gente não tem que, ninguém tem que querer estar bem colocado no mercado. O que os alunos precisam encontrar é fundamentalmente o que ele realmente quer fazer. Quais são as competências que ele tem e que ele viu que é capaz de fazer, comprando e vendendo ações. Ou, por exemplo, nós temos um outro programa de experiência interessantíssimo também, que é um programa de trainee, né? Onde nós pegamos uma pequena empresa justamente para que o aluno tenha a possibilidade de, em um ano desse programa de trainee, conhecer a gestão de uma pequena empresa do início ao fim. Então ela se dá num restaurante aqui na cidade hoje de Curitiba. Então todos os alunos começam atendendo de garçom, depois vão para a cozinha. E ao mesmo tempo que fazem esses trabalhos operacionais, eles estão lá desenvolvendo as estratégias de marketing para aumentar o número de pessoas, né, número de clientes. Ao mesmo tempo, aprovam todos os relatórios financeiros, ao mesmo tempo, lidam com todas as pessoas para desenvolver uma política de recursos humanos. Então, eu diria que, né, respondendo a tua pergunta da viagem, a viagem internacional não faz sentido nenhum se ela não for precedida, se ela não estiver acompanhada destas experiências individuais que os alunos viveram e, fundamentalmente, né, sendo provocados a uma reflexão. Por isso o coaching em todos os anos do curso. Mas o que se aprendeu com isso? Porque isso faz com que um aluno de 18, 19 anos tenha condições de sentar a uma mesa com um grande executivo de uma multinacional, né, e necessariamente dele depreender, puxar todas as perguntas e ensinamentos importantes que ele tem a ensinar referente à sua carreira, né? Então, basicamente, as viagens, elas tendem a ser muito temáticas. Lhe dou um exemplo. Na crise financeira de 2008, nós elegemos, portanto, Nova York como um lugar para conhecer essa indústria financeira. E lá, obviamente, não fomos visitar apenas os bancos de investimento, Morgan Stanley, Goldman Sachs, mas fomos visitar todos os bancos de varejo. Então, JP Morgan, Citibank. E, por outro lado, fomos visitar uma outra parte da indústria financeira, que são as empresas de private equity, né, os grandes investidores. Então, ali, os alunos, juntamente conosco, né, desenhamos esse programa para que eles pudessem, naquele momento, aproveitar o que estava acontecendo no seu contexto econômico. A turma do Mário, por exemplo, fez uma consultoria para a Volvo, né, e se encantou com toda a cultura sueca, né, quer dizer, com essa miscigenação, a gente até poderia dizer, especificamente, que ocorre na cidade aqui de Curitiba, né, na planta que eles têm. Mas, enfim, esse trabalho, disse assim, poxa, né, nós temos que conhecer essa cultura e, portanto, nos mandamos para lá. Mas também, como já estávamos lá em cima, bom, vamos aproveitar e vamos conhecer um pouco aqui da Dinamarca, né? Então, esse, na verdade, é basicamente a estrutura que dirige todas essas decisões nossas no que diz respeito a definição desses locais, né, e fundamentalmente as atividades que nós lá fazemos, né, que sempre vão variando de acordo com os interesses, inclusive das próprias companhias. Conforme você comentou, quando nós fomos ao Japão visitar uma empresa chamada NEC em Tóquio, eles tinham muito interesse de conhecer um pouco do Brasil. Né? Então, nós preparamos uma apresentação sobre a conjuntura econômica brasileira para que os alunos pudessem oferecer essa apresentação a eles. Obviamente, antes, eles nos receberam apresentando um pouquinho mais da companhia em si. Isso também acontece com universidades, mas vai variando sempre basicamente de destino. Porque aí é uma via de mão dupla, né? Também, né? Então, os alunos, a equipe que está visitando essa universidade de um determinado país, também leva um pouco da nossa cultura, dos nossos conhecimentos e enfim, do nosso contexto. Mas, então, os alunos, cada turma define também a partir do seu próprio interesse, dos seus próprios interesses, aquele grupo, aquele conjunto de alunos, mas também pensando no contexto em que estamos vivenciando. Foi esse o caso que aconteceu? Esse é o caso. Quando vocês foram para Nova York. Lhe digo um caso interessantíssimo que aconteceu ontem. Nós sempre trazemos alguns professores de fora do Brasil para ministrar cursos, né? Um desses professores, o Mário também teve aula, chama o professor Malcolm Watson, né? O professor, né, nós o chamamos de Mac, né? O Mac, ele foi ao Vietnã.
Então, ontem, ao final do seu módulo de International Management no MEP com os alunos, né, eu simplesmente os provoquei, dizendo, imaginem vocês uma viagem nossa com o Mac Watson no Vietnã. Ele foi interrogador no Vietnã. Então, a nossa busca ela é sempre voltada ao que existe, como o Mário bem colocou, né, a um processo de inovação mesmo. Né? Assim, o que nós podemos realmente esse ano fazer de diferente? Né? E, por sua vez, junto com eles, né, tomamos essa decisão, desenhamos e tomamos essa decisão. O que eles podem extrair de um determinado contexto social, de um determinado país, e a partir daí aplicar no retorno, é isso, Taylan? É isso mesmo. Que aí vem as reflexões, né, do que foi extraído e a partir daí o que eu posso contribuir para a minha formação, para a minha experiência. É isso, exatamente. Assim, com isso que eu vivi, o que eu aprendi nessa vivência? Opa, aprendi que quando eu vou me lidar com outras pessoas, eu tenho que tomar alguns cuidados que eu não tomava, porque às vezes ele chega numa cultura diferente, achou que poderia lidar de uma maneira lá com o japonês e acabou vendo que aquilo não funcionava. Então ele aprendeu, agreguei alguma coisa a mais no meu conhecimento em relação a como lidar com pessoas. E assim ele vai desenvolvendo as competências dele e quando ele entra no mercado de trabalho, ele já entra uma pessoa mais desenvolvida. Que é essa reclamação que as pessoas têm hoje, inclusive eu mesmo como empresário, tenho o mesmo problema. Os alunos geralmente que saem recém-formados, que saem da faculdade, são pessoas inteligentes, são pessoas que têm muito conhecimento, são pessoas que sabem buscar conhecimento, que já nasceram na era da informação, só que eles têm dificuldade de lidar com o resto. Não sabem lidar com pessoas, não sabem lidar com a hierarquia, não sabem lidar para tomar decisão, não sabem lidar com todo tipo de coisa. E é isso que a gente quer formar. Não sabe lidar com a frustração, né? Exatamente. Mário, agora você vai ter que contar para nós o que você conseguiu desenvolver a mais. O que você estava faltando, que havia uma lacuna ali no seu perfil e que você conseguiu desenvolver. Sem dúvida. Eu acho que o que eu consegui desenvolver foi o empreendedorismo que eu segui. Essa foi a parte, a coisa-chave que eu desenvolvi no MEP. Mas o que o MEP trouxe para mim foi